Salve, salve, nação! É hoje dia de guerra entre Flamengo e Fluminense, né? Pela Copa do Brasil. Para quem não sabe, é a primeira vez na história que Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na Copa do Brasil, né? É uma rivalidade já gigantesca aí, de décadas, e a Copa do Brasil também tem não sei quantas décadas de existência, e é a primeira vez que os times carioca vão se enfrentar nessa competição, né? Então vai ser um jogo muito bom, né? Lembrando que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos jogos aí, né? Ganhou o Carioca e a Taça Guanabara em cima do Flamengo. Então, ao invés do Flamengo tentar se vingar agora, né? O Flamengo vem de 2 resultados positivos, né? Um em casa e um fora de casa. Um contra o Goiás e depois contra o Bahia fora de casa, mesmo jogando um péssimo partida, mas ganhou. Então agora, dessa vez, o Flamengo chegar nesse primeiro jogo de ida e conseguir construir um bom resultado para o jogo de volta, né? E aquilo, Pedro e Davi Luiz já estão descartados já, praticamente. Pedro, muito difícil jogar e o Davi Luiz já está descartado. Quero saber a tua opinião. Qual é o seu palpite para esse jogo? Deixa aqui nos comentários. O meu palpite é 2-1. E vambora pro vídeo crédito a ESPN Brasil e vambora para mais um vídeo. Deixa o like, tamo junto. Muito espaço para o adversário. Foi assim contra o Goiás, mas aí o Goiás não tem a qualidade que tem o Fluminense para botar a bola para dentro. O jogo contra o Bahia foi pior ainda. Acho que foi uma atuação muito ruim do Flamengo. É uma loucura falar isso sendo que o time venceu, mas foi muito ruim. Só pelas 3 chances que o Bahia teve, com 2 jogadores a menos no segundo tempo. E as 5 mudanças do Sampaoli. Aí teve toda essa questão, né? Justificadas, enfim, falamos já disso, nem vou entrar nesse tema de novo, porque essas justificativas, enfim, acho que tem coisa para se discutir ali também. Mas, de qualquer maneira, sim, eu acho que é um jogo é um confronto que eu imagino que vai ser um confronto emocionante demais, divertidíssimo. Acho que dificilmente a gente vai ter 2 0-0 em Sosso ali, no caso do Flamengo, pela qualidade do time individualmente, pela qualidade dos jogadores e pelo espaço que concede. E no caso do Fluminense, pela bola que o Fluminense tem jogado desde o ano passado. Dá para ter uma noção, dá para responder a pergunta se a distância entre os dois diminuiu ou aumentou da final do Campeonato Estadual para cá? Para mim aumentou. Para mim aumentou porque o Fluminense que chega para o segundo jogo da final era um Fluminense, querendo ou não, sob desconfiança. Que ele tinha, em tese, um futebol melhor para o primeiro jogo da final, mas na hora, vamos ver, o time do Diniz não conseguiu ser superior e faz o derrotado. O Fluminense que chega para aquele domingo ali é um Fluminense sob desconfiança. Eu acho que aumenta, porque quando você carimba como foi, podem falar o que quiser do estadual, mas pro Diniz e para esse grupo do Fluminense, esse título é muito importante. Você carimba como foi, pelo clássico em si. A vitória que você tem sobre o River Plate é uma vitória histórica. Opa. É uma vitória histórica sobre o River Plate. A sequência de jogos, você pode falar, tirar o do Cuiabá, mas venceu. Ainda que não tenha sido brilhante, venceu. Constrói. O Flamengo tinha 2 jogadores a mais em campo, o Bahia com 2 a menos, impondo muita dificuldade ao time do Flamengo, que é uma zona, sem bola. Aí você olha e fala, e tem o Fluminense na terça-feira. Olha o que os caras estão fazendo, o que eu não estou fazendo, eu não consigo fazer desde o estadual. Então a distância aumenta. Isso não quer dizer que o Fluminense vai passar, que vai ser 3-0 amanhã. Tá aí o exemplo do jogo de ida. Mas hoje você olha para o Fluminense, olha para o Flamengo, você sabe quem joga bola e quem tem dificuldade para marcar. E depende ali de uma Arrascaeta que vai receber num curto espaço dentro da área, ou de uma bola que vai pingar, ou de uma recuperação do Pedro para o jogo da volta, para a bola aparecer e ele colocar para dentro. Porque o que diz o campo do estadual para cá, eu vejo uma distância até maior. A gente vê um norte no trabalho do Sampaoli, evoluindo ali, passo a passo. Luneta. Precisando de quê? Luneta. Porque assim, essa é a diferença. Mas é outro cara que não treina, chegou para começar do zero também. Se você chegar e perguntar assim, qual é o time entre esses dois que as ideias do treinador estão sedimentadas? Só existe um. Até porque o Flamengo está tentando, eu vejo, tentando saber quais são as ideias do Sampaoli. E do Diniz você sabe. E qual é o time que consegue executar as ideias do seu treinador? É o Fluminense. E aí eu estou com o Pedro. Assim, uma coisa é esta avaliação prévia, a outra é o jogo. Porque é clássico, é gigante, o jogador corre o dobro. É um gol no início que a torcida vem. Então, assim, tem tudo um cartão. Isso. Tem tudo. Olha o Jorge Jesus. 2019, estamos em 2023, tem alguns jogadores, tem um monte de gente que chegou e o rendimento é como o Sampaoli vai aplicar suas ideias, que são
especiais. O que fez o Dorival? O Dorival chegou no São Paulo agora, o Dorival precisa de um jeito e tal, ele vai do jeitão dele. Ele não tem a qualidade técnica que ele tinha no Flamengo. No Flamengo, ele deu um jeito, falou, vou tirar o máximo desse time que ele vai jogar. No São Paulo, se ele disser, vou tirar o máximo é bem pouco, não é muita coisa. Mas ele conseguiu. E no Flamengo, ele fez isso. Mas chegou a hora que a diretoria do Flamengo sabe que contratou o Paulo Souza para fazer isso, contratou o Vitor Pereira para fazer isso e agora contratou o Sampaoli. São 3 treinadores contratados para revolucionar. Com assinaturas bem claras, diferente do Dorival, exatamente. E eles foram, e 2 já foram dispensados. Então, a ideia é a seguinte, se você acredita que basta colocar um treinador, uma grife, e esta grife fará seu time jogar futebol em 2 semanas, vai cair mais um. Em 3, vai cair mais um. Em 1 mês, vai cair mais um treinador. Aí daqui a pouco tem que chamar o Dorival outra vez. Então é uma transição que o Flamengo vai ter que passar. Talvez dolorida, muito mais do que ele gostaria, mas está ocorrendo uma transição. E o São Paulo, ele é do tipo que não está nem aí, né, cara? Se vão gostar, se não vão, né? Tem gente, não tem? Está esperando um bom dia, não é verdade? Até hoje, imagina se ele está preocupado com outros aspectos. É possível a gente imaginar, por tudo o que foi dito aqui, por todos os ingredientes, até o jogo sob controle do Fluminense? E o Flamengo reagindo mais, tentando neutralizar o Fluminense, o jeito de jogar do Fluminense? Boa questão. Então, eu acho que é possível porque o Fluminense tem mais capacidade de fazer. Não porque essa seja a intenção do Fluminense e não seja a intenção do Flamengo. É possível que os 2 queiram fazer isso. Mas agora, só um consiga. Mas só um consiga. Por tudo que o Calçade falou, seria até mais normal que o Fluminense conseguisse fazer isso. E acho que a gente até viu no próprio jogo contra o Bahia, eu estou falando do primeiro tempo, que foi um jogo muito aberto, com chances dos 2 lados, mas a gente até viu que o Flamengo pode ser muito perigoso também, mesmo não controlando o jogo. Aliás, sempre foi assim. É que na época do Jorge Jesus ele controlava, mesmo tendo a alternativa de não precisar controlar pela velocidade do Bruno Henrique, por exemplo. A gente tem a questão das condições do Cebolinha também, mas a gente viu que o Cebolinha pode ser um cara para levar muito perigo caso o Flamengo não controle o jogo, caso o Fluminense tenha a bola e marque alto e consiga ficar com a bola ali no campo de ataque mais tempo. Então, eu acho que, assim, se essa for a intenção dos 2 times, e do Fluminense costuma ser, o normal seria o Fluminense dominar mais as ações em campo, ter mais a bola, ficar mais com ela, o que não significa que o Flamengo não possa ser perigoso, porque aí que tá, o Flamengo, cara, eu acho que muito desses... O Flamengo ganha uma enormidade de títulos, né, nos últimos anos. E é uma loucura que isso parece até meio contraditório com as crises, as trocas de técnicos, as demissões, tudo isso se dá por quê? Porque a qualidade individual desse grupo, né, dos jogadores individualmente, ela muitas vezes faz a diferença e, evidentemente, pode fazer a diferença de novo nesse contexto de mata-mata, de um clássico tão especial como é Flamengo e Fluminense. Mas Ayrton Lucas, vamos ver Cebolinha, ele precisa da Arrascaeta para a bola chegar, do Gabigol pode fazer esse papel, mas a opção dele vai ser o quê? Talvez para esse jogo uma linha de 3, não tem o Davi Luiz. Será que ele joga com 3? Cebolinha dúvida. Cebolinha não sabe se joga também, o Pedro não é exato. Então, o Cebolinha dúvida é um problema para ele, se essa for a intenção, pela característica óbvia, embora ele tenha o Ayrton Lucas por ali. Mas os 2 estavam até funcionando bem juntos, né, quando jogam juntos. Então, assim, aí você tem pelo lado direito, tem o Wesley que faz esse papel muito, e aí os 3 zagueiros acabam podendo liberar mais o Wesley. Você teria o Marinho, mas o Marinho não parece ser... Só nos primeiros, no início. Exato. Depois o São Paulo deu uma desistida. Né? Até a gente comentava aqui, ele já conhece o Marinho, ele conhece o Vidal, ele conhece o Gerson, ele está se apoiando nos caras, né, Gerson, que já viu jogar, formou ali uma espinha dorsal. Só aí já está começando a ficar... Já ficou para trás. Né? E aí ele conheceu o Vidal e o Marinho nessa fase e falou assim, não vai dar. Não são meus meninos. Não vai. Eu acho que ele fez o correto. Conhece, deu oportunidade, vai que o jogador muda, mas é um Flamengo que precisa de velocidade, de recuperar a bola,
pela característica do Flu, mas de organização do Fluminense e a busca do Flamengo por ela, e não encontrou, e não tem jogado bem. Então a gente está falando de jogos mata-mata. Isso vale para, a gente se falou do Corinthians no início, se uma coisa é você enfrentar o Atlético em mata-mata. É isso. Seguinte, tentar sair do Mineirão com empate. A coisa é mata-mata para o São Paulo. E é não ver a classificação. Isso, os dois pensam nisso, mas o Diniz tem mais segurança, que é não perder a classificação no primeiro jogo. Mas o Diniz tem segurança. Ele sabe como o time dele joga, o time sabe o que o treinador quer. E o São Paulo, ele tem desconfianças em alguns jogadores, os jogadores ainda não assimilaram tudo. Então, o comportamento é de mata-mata. Isso pode gerar algumas surpresinhas. Acho que a final do estadual, nesse sentido, vai fazer com que, qualquer que seja o resultado, ninguém se considere classificado para a próxima fase. Acho que, enfim, ficou essa lição. Só constatar que o Fluminense, né, curiosamente, no jogo contra o River, quando ele tinha... É um Flamengo voando nesse momento, né, da temporada. E tudo começou a dar errado e vai ser mais um encontro em que o Flamengo segue pressionado e o Fluminense muito bem. É isso, momentos muito diferentes, né? Dos dois times, dos dois clubes, um aprimorando ainda mais um trabalho, uma forma de jogar, uma identidade, com novas peças, agregando, e o outro precisando resolver problemas, precisando encontrar soluções enquanto as coisas acontecem, porque não dá para parar o ônibus para descer, né? No próximo ponto. Precisa encontrar alguma maneira de fazer esse Flamengo dar resultado que o torcedor espera e que agora, recentemente, há 5 meses, conseguiu conquistar competições importantes. Falar de favoritismo é muito difícil, mas eu acho que desacreditar num Fluminense que chega melhor também é brigar contra o que está acontecendo, né? E até em final de campeonato estadual. A maneira como as coisas aconteceram, como reverteu um importante resultado justamente por conta da confiança de um trabalho, é um Fluminense que se mostra menos... não frágil, mas no sentido de se abalar e conseguir retomar a rédea de um trabalho muito bem elaborado pelo Diniz. O Flamengo vai ter que encontrar alguma solução. Ô André, você até abriu o programa, né? Na segunda passada a gente estava falando de um Flamengo que estava entrando no Z4 do Brasileiro, mas ganha 2 jogos e sobe no Brasileirão. O que a semana passada carrega o Flamengo para esse jogo do Fluminense? O que essas 2 vitórias ajudam num duelo com o Fluminense que já está no embalo? A vitória sempre ajuda, né? Quando é mais de uma, evidentemente ajuda mais ainda. A minha impressão é que o São Paulo está um pouco mais contente com a forma de jogar em relação ao que ele entende em termos de utilização do elenco do Flamengo, naquilo que ele acha que é o melhor a fazer dentro de campo. Aí eu estou falando de sistema e escolha de nomes. Alguns jogadores a gente viu nessas 2 vitórias subirem de nível. Isso também dá mais tranquilidade para a comissão técnica que acabou de chegar, dá mais confiança para o time, coloca a torcida num plano um pouco melhor também, diante desse Fla-Flu, né, dos 2 Fla-Flus que vão acontecer pela Copa do Brasil. Mas, indiscutivelmente, como disse a Mariana, o time que está melhor ao longo do ano todo e continua melhor é o Fluminense. A gente não pode descartar isso se tiver que responder a pergunta que estava na tela agora há pouco. Tem favorito? Talvez tenha. É o Fluminense. É muito? Não, não é muito. Já foi mais? Sim, já foi bastante mais. Mas o Fluminense é o time que, por sequência de ideias, por jogadores atuando próximo do seu máximo, por uma força coletiva que é marcante nesse ano em todas as competições, tem que ser considerado o time teoricamente favorito nesse confronto gigantesco, espetacular, maravilhoso, imperdível de Copa do Brasil. Pois é, e quando a gente pensa no Flamengo, em favoritismo, a gente pensa no Flamengo também sem o Pedro, que é o cara que faz os gols do Flamengo. É uma temporada incrível. Vou mostrar a tela para vocês. Então, são 23 jogos, ele tem 21 como titular, minutos por jogo 75,3, 22 gols. Gols por jogo 0,96, quase um gol por partida, e tem 3 assistências. Ele é o artilheiro do clube no ano, mas hoje ele não treinou, ele está com a lesão muscular. Hoje ele não treinou e dificilmente ele estará à disposição amanhã do Jorge Sampaoli. E aí, pensando no Gabigol, é um Gabigol que não está na sua fase mais artilheira, Mari. Se tem uma notícia ruim para o torcedor, é essa, porque era um torcedor que ainda tinha aquela
aquela esperança, aquele fio de esperança de que ele pudesse estar à disposição para amanhã. E esse torcedor, ele ficou ainda mais abalado depois do jogo contra o Bahia, né? Porque um caminhão de jogadores saem lesionados e aí precisa entender os próximos dias para colocá-los na melhor condição para esse confronto. Eu acho que sim, é uma baita perda para o Flamengo. Concordo com você, não é um Gabriel que tem se colocado como substituto imediato na função gol. O Flamengo hoje ele está dividindo muito mais essa responsabilidade, inclusive nesse último jogo com Davi Luiz marcando. Enfim, acho que ainda pode apostar num bom momento de Everton Cebolinha, de Ayrton Lucas. Eu acho que quanto mais o Flamengo conseguir dividir essa responsabilidade, melhor. Mas também é importante esses 2 gols que o Gabriel fez de pênalti, porque também poderia ser um momento pior, também poderia passar por um baixo aproveitamento nessas cobranças em que ele é muito bom. Então, acho que mesmo assim é uma ausência muito sentida, mas tem jogadores com uma capacidade muito alta de assumir essa responsabilidade. A gente vem de um Fla-Flu muito interessante em que o técnico não era o Sampaoli, falando das finais do Carioca. O que você acha que o fator Sampaoli muda de configuração tática, de troca? Você imagina realmente o Fluminense com mais posse de bola e dominando e um Flamengo propositivo ou não? Trocação boa? Então, essa sua pergunta é a mais interessante de todas em relação à dinâmica dos clássicos que vão acontecer pela Copa do Brasil. Porque na direção do Vitor Pereira, nem sempre o Flamengo queria ser o time com mais iniciativa, né? Aliás, o futebol que o Vitor Pereira entende que é mais aplicável aqui no Brasil, aí pensando nos times que ele dirigiu, até vir ser técnico do Corinthians, pensando na forma como o Corinthians jogou muitas vezes e como o próprio Flamengo dele jogou no período em que ele esteve aqui, ele é um cara mais estratégico e que, se precisar permitir que o adversário se sinta confortável com a bola para atacar o campo, que vai sempre aparecer, vai sempre estar disponível em algum lugar, ele faz isso. Ele gosta desse tipo de coisa. O Sampaoli não. O Sampaoli é um cara mais obsessivo com certas ferramentas de jogo. E ter a bola é uma delas, e ele deixou isso claro na sua primeira entrevista de apresentação. Agora, ele vai treinar e preparar o Flamengo para discutir a posse com o Fluminense nos 2 jogos? Ou ele vai tratar de competir e entender o que o jogo oferece de acordo com os riscos que o Fluminense toma, justamente por ser esse time que viaja tão junto e que, obviamente, deixa campo para o adversário explorar? Aí acho que o conceito que ele prefere vai entrar em um pequeno conflito com aquilo que o adversário oferece para ele. Então, eu tenho uma das grandes curiosidades que eu tenho em relação a esses jogos é como o Flamengo vai se comportar, não em relação a como o Fluminense. Acho que o Fluminense vai ser o Fluminense que a gente conhece. O Flamengo pode ser um time que a gente não viu ainda. É isso. Não, até por esse momento, né? Quem dá as cartas hoje é o Fluminense. Então, quem tem que se adaptar ao adversário hoje é o Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Antes da gente continuar aqui, eu já quero saber o seu palpite para esse jogo aí. O meu palpite, né, como vocês já sabem, meu palpite para esse jogo, primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, é 2-1. Uma coisa que o André Kfouri aí, ele chegou a falar, que me chamou bastante atenção, né? Óbvio que o Sampaoli, ele é um cara que adora ter a bola, ter a posse de bola, para poder querer e conseguir pressionar o time adversário lá em cima, né? Só que o Fluminense também é um time que gosta de ter a bola, com o Fernando Diniz. E na maioria dos jogos, o Fluminense tem a maior posse de bola durante o jogo, né? Então, aquilo. Será que o Flamengo vai querer ter a bola, que é um dos conceitos do Sampaoli, ou vai abrir a mão da posse de bola, deixar com o Fluminense e tentar pressionar o Fluminense lá em cima? E geralmente o Fluminense sempre deixa espaço, né? Quando tá saindo com a bola desde do sistema defensivo para o ataque, né? Ou quando perde a bola, né? No setor ali de meio de campo ou ataque também. Então aqui, eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu quero ver como o Flamengo vai se comportar nesse jogo. O Flamengo vai tentar ter a bola, como o Sampaoli gosta, ou vai abrir a mão desse estilo de jogo, né? Como o André Kfouri falou, foi uma análise muito boa. Eu gostei. Então fiquei curioso também sobre essa análise que ele fez, né? Eu quero saber a tua opinião. Será que o Flamengo vai querer ter a bola ou vai deixar a bola com o Fluminense, né? E tentar pressionar lá em cima? Então, geralmente, o Fluminense sai lá em cima, sai tocando, desde o goleiro até o cano lá. Mas, geralmente, quando perde a bola, deixa muito espaço. Aí, nesse momento, o Flamengo pode aproveitar, né?
Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O like também ajuda demais. E o palpite, né? O palpite é sempre bom, né, gente? Trocar aquele palpite, 2 é o meu palpite. Quero saber teu palpite. E vambora pro vídeo. Tamo junto. Valeu!